Olá, saúdo a você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinceramente espero que esse vídeo encontre você desfrutando da paz de Jesus de modo pessoal, familiar e ministerial, mesmo em dias tão difíceis como os que nós estamos vivendo. E é exatamente por isso que eu quero, nesse momento, trazer uma palavra. Você deve me conhecer. Me chamo Antônio, sou pastor Antônio Valdemar Cuco Filho. Estamos lidando, estamos trabalhando, estamos na labuta ministerial há muitos anos, assim como você. Também estou nesse tempo como presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Paraná, que é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Por esta razão, mas não apenas por motivos institucionais, pelo contrário, é justamente pela compreensão de que todos nós passamos um momento difícil e como obreiros, como líderes do povo de Deus, nós precisamos buscar a direção dele para darmos o direcionamento ao rebanho que está sob a nossa liderança. Nenhum de nós está preparado, penso, para lidar com as situações que estão postas e aquelas que potencialmente estão para acontecer. Grandes desafios, mas o Senhor plenamente estará conosco. Afinal de contas, Jesus disse exatamente isso. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos crer nisso e descansar no Senhor, porque Ele não foi pego de surpresa, assim como nós fomos. As minhas palavras, elas nesse momento se propõem a fazer algumas reflexões e trazer alguns direcionamentos e algumas dicas para áreas importantes da igreja, principalmente para igrejas com menos de 100 membros. Obviamente que isso pode ser aplicado a várias realidades, mas a minha preocupação e intenção nesse momento é justamente trazer uma palavra de apoio, de encorajamento e até mesmo de auxílio aos pastores que, nesta realidade, acabam não contando então com tantos recursos para realizar seus cultos online, para realizar várias atividades que uma igreja de um porte maior acaba oferecendo. Então, meu querido irmão, meu querido pastor, pastora, com apreço ao seu trabalho, com a consideração e honrando a você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que eu quero dizer que eu me solidarizo contigo. Nós estamos juntos e precisamos andar de braços dados, clamando pela misericórdia e a ação do Senhor. No primeiro momento, quero falar sobre as questões administrativas. Com relação à administração da igreja, é muito importante que você não caminhe sozinho. Por mais que você possivelmente não tenha outros pastores no seu colegiado ou uma equipe pastoral, você pode montar uma equipe pastoral a partir da sua liderança local. Com relação às questões administrativas, procure compartilhar tudo, não tome decisões sozinho. Reúna-se com a sua diretoria de modo online pelo menos uma vez por semana. Atualize as pessoas, compartilhe, ouça também, porque eles, sem dúvida, têm muitas contribuições que precisam ser, nessa hora, consideradas. Com relação às questões financeiras, é importante utilizar aquilo que eu chamo de todas as iscas. Então, ofereça, treine as pessoas, faça pequenos vídeos de orientação de como elas podem contribuir financeiramente. Procure acionar membros da sua igreja, da sua diretoria, possivelmente os seus tesoureiros ou alguém que atua mais nessa área administrativa, para que não dê a impressão de que apenas o pastor está falando sobre questões financeiras. É importante também envolver então outros líderes, né? Que eles também gravem áudios explicativos, palavras de encorajamento, para que as pessoas permaneçam fiéis e regulares nesse tempo de adaptação com relação à forma de arrecadação. Então explore tudo aquilo que online pode ser feito. Existe a transferência do próprio banco entre os aplicativos dos próprios bancos, bem como também há um aplicativo desenvolvido pela Igreja Batista do Bacaxeri chamado Triuno. A Convenção Batista Paranaense utiliza dessa ferramenta, a nossa igreja também está utilizando, dentre outros mecanismos que existem. O que eu quero dizer é, busque alternativas, né? Inclusive, quem sabe, avalie a possibilidade de colocar à disposição da igreja líderes estratégicos que possam retirar os determinados valores nas residências, tomando os cuidados necessários para esse tempo.
Algo também bem importante nesse processo como um todo é nós estarmos atentos às questões de orientação governamental e procurar sermos sensíveis e agirmos com equilíbrio. Se em algum momento qualquer direcionamento, seja de qual esfera for, federal, estadual ou municipal, ferir os nossos princípios e valores enquanto palavra de Deus, nós com certeza vamos preferir e vamos manter-se posicionados de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz. Contudo, se são direcionamentos que têm utilidade pública, que não ferem os nossos valores, faz bem, é uma questão de bom senso nós estarmos debaixo dessa orientação, até porque isso também é da vontade de Deus. Com relação às questões sociais, é importante nós estarmos atentos àqueles de maior vulnerabilidade, como tem sido amplamente difundido a questão dos idosos, pessoas que têm algum tipo de doença mais delicada, que precisam de uma atenção redobrada. Então é importante você dar atenção a essas pessoas de modo personalizado. Faça ligações, aqueles que puderem uma chamada em vídeo, ore de modo ao vivo com essa pessoa. Esse contato com certeza será de grande valia. Oriente também aos familiares para que isolem os seus idosos, mas não os deixem sozinhos. Eles precisam ficar isolados, mas não podem se sentir sozinhos. É muito importante esse cuidado com eles e com outras pessoas que tenham essas condições. Nesse momento também nós temos algumas pessoas com dificuldade de trabalhar, então a receita inevitavelmente acabará sendo impactada. Então esteja atento a pessoas da sua igreja, do seu rebanho, que dependem de comissionamento, dependem de vendas, dependem trabalham de modo autônomo, profissionais liberais e outros que de alguma maneira estão sendo afetados. Promova a campanha de arrecadação de alimentos, vamos nos envolver para que ninguém fique desamparado ou desamparada. É importante nós estarmos atentos a esses elementos. Um terceiro aspecto também está relacionado aos cultos online, às transmissões online. Tem vários pastores hoje utilizando e de fato nós temos alguns recursos hoje muito acessíveis. Basta um smartphone para você fazer pequenos vídeos. Então, se dedique nesse trabalho, faça com empenho, com dedicação, com seriedade e principalmente esmere-se na qualidade. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns trabalhando com uma sobrecarga de informação. Então, procure instruir o seu povo para que eles tenham precisamente quais serão os horários, os dias em que você estará colocando alguma programação no ar de modo online. Então, por exemplo, se a sua igreja tem culto de oração, a quarta ou quinta-feira ou outro dia da semana, que esse momento seja o momento de você fazer a transmissão desse tempo de oração. Se a sua igreja trabalha com pequenos grupos, com células, incentive para que as células continuem se reunindo nos seus horários estabelecidos, mantendo os contatos ativos, porque quem trabalha com pequenos grupos sabe que a vida em pequeno grupo não é um encontro. O encontro presencial é um dos processos que faz parte, mas principalmente a interatividade, a manutenção do contato é essencial. As transmissões dos cultos online, você pode reduzir o grupo, nós temos feito isso aqui na igreja, reduzimos a um grupo bem enxuto, para apenas ali com alguém para cantar, dirigir o louvor e a ministração da palavra, para justamente não envolver mais pessoas que possam ser de alguma maneira impactadas, infectadas com essa situação aí do vírus. Algo também importante a considerar é que tome cuidado para você não colocar na rede um volume muito grande de informações. Se todo dia você ficar mandando vídeos dos mais diversificados, chegará um momento que as pessoas elas nem vão abrir mais. Então, por exemplo, se você faz 2, 3, 4 lives por dia, repense isso, porque isso pode se transformar num volume muito grande de informação e acaba se perdendo, e a gente sabe que isso dá um trabalho considerável. Então procure ser bem objetivo e fazer da melhor maneira possível dentro dos recursos que hoje você tem. E graças a Deus nós podemos aí contar com alguns. Se você precisar de ajuda, acione pastores de igrejas um pouco maiores, nos acione naquilo que nós pudermos, nós estaremos à disposição para ajudar. E por fim eu quero falar sobre a importância das questões pastorais. Nesse aspecto,
é importante você fazer uma análise nesse momento do perfil do seu rebanho. Então você precisa se relacionar de acordo com a questão, por exemplo, geracional. Para com os jovens, você terá um tipo de atitude. Para com os idosos, outro tipo de atitude. Então esteja atento a esses elementos. Procure também dar uma atenção para com a sua liderança estratégica, para que eles sejam acompanhados, monitorados, pastoreados, né, de modo online, para que eles se sintam bem, seguros e te ajudem nesse processo de multiplicação, de pastoreio. O que nós podemos chamar então é de garantir que as pessoas estão sendo pastoreadas através dessa rede de relacionamentos, através dessa rede de contatos. Grave áudios personalizados com orações específicas para que de vez em quando você possa encaminhar para essa liderança, para as pessoas poderem reproduzir também esse modelo. Mobilize movimentos de oração, incentive principalmente a oração. Se você também adota a prática do jejum, oriente o seu povo para fazer isso nesse momento. Outra questão que tem sido levantada é com relação à celebração da ceia. Em breve nós teremos aí as celebrações da ceia que mensalmente as igrejas fazem. Veja, nós não temos em nossa eclesiologia um dispositivo para prever o que nós estamos vivendo nesse momento. Então nessa hora cabe a você e a liderança da sua igreja tomar uma decisão com relação a isso. Basicamente eu quero apresentar aqui dois caminhos nesse momento. O primeiro caminho, mais óbvio, mais natural e mais simples de ser adotado, é simplesmente aguardar o retorno das reuniões presenciais. E isso não vai ferir a sua comunidade, não vai infringir em qualquer questão eclesiástica, porque a Bíblia não regimenta, não declara exatamente todas as vezes ou com qual regularidade nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Se ficarmos apenas com a expressão de Atos 2, todos os dias. Obviamente nós não fazemos isso todos os dias. Então nós aqui deixamos apenas uma palavra nessa direção. Use o bom senso. Outros pastores estarão adotando a seguinte metodologia. Vão transmitir o seu culto online e com as pessoas que estarão ali vão partilhar o pão, vão partir o pão e também beber do cálice. Então oriente, se você seguir por esse caminho, oriente para que as famílias se preparem, para que no domingo elas tenham ali a porção do pão e também a porção do suco de uva, para que você possa naquele momento, a partir da sua instrução, as famílias poderem partir o pão e tomar do cálice nas suas casas, em nome do Senhor, em memória do Senhor. Isso é algo que fica a critério de cada um, de cada igreja local, esse direcionamento. E para finalizarmos, eu quero também deixar uma palavra a você no seguinte sentido. Como pastor e pastora, nesse momento você precisa pastorear. Não é hora de você se tornar um especialista em sociologia, em política, em filosofia, em psicologia. Seja pastor, seja pastora. Envie esforços para que as pessoas estejam unidas pelo amor e pela graça do Senhor, unidas pelo sangue de Jesus. O que menos nós precisamos nessa hora são debates ideológicos e políticos dividindo o nosso povo. Então mantenha-se aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. É pastorear, é liderar o nosso rebanho, conduzi-los de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu tenho tomado uma postura de muito tempo já que creio ser bíblica. A nossa cosmovisão cristã, a nossa cosmovisão precisa ser bíblica. Isto significa que a nossa percepção sobre os valores da vida e tudo que envolve a nossa sociedade precisa estar debaixo daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então eu não devo ter preferências por ideologias de A ou de B, de C ou de D, de cor desta ou cor daquela. Eu preciso ser alguém que ensine a palavra de Deus com precisão e não negocie os valores dela. Mas, queridos, tomemos muito cuidado para que sejamos sábios neste tempo onde esse assunto também tem se tornado tão desgastante em nosso meio. Seu rebanho precisa ouvir de você uma voz mansa, uma voz firme, uma voz que direcione, lidere e transmita segurança
para o seu rebanho. Transmita segurança para as suas ovelhas. Palavras de encorajamento, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de Deus, palavras que gerem vida e não morte. Que Deus nos abençoe. Espero que este compartilhar tenha sido útil para você e juntos vamos caminhar. E vamos fazer aquilo que nesse momento nós mais devemos fazer, que é pedir a graça, a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós e sobre toda essa circunstância a qual nós estamos vivenciando. Vamos pedir a graça, a misericórdia do Senhor por nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque em Ti nós podemos descansar. E nessa hora eu intercedo por cada pastor, cada pastora que exercendo o seu ministério na realidade local encontra dificuldades, encontra desafios. Pai, que o Senhor entre com providência, para que não falte, ó Deus, nada que teus servos e servas necessitam para realizar o seu ministério. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas igrejas locais, para que possamos, ó Deus, fazer a diferença nesse tempo de intensos embates e debates, de desesperança, de dúvidas. Pai, que nós possamos mostrar que a nossa fé está firmada no Senhor e que nós possamos dizer, como Jó, aquele que tudo perdeu, o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive, porque Jesus Cristo vive, eu posso crer no amanhã. E que nós possamos levar esta mensagem a todos que nos ouvem, a todos que seguem a nossa liderança. Pedimos assim a tua bênção, a tua graça e o teu favor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre você e que você desfrute exatamente de todos os recursos que o Senhor já nos deu por intermédio da sua graça e seu favor por nós. Fique na paz de Jesus. Esse é o meu desejo.